Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois, no segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incenso de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estão destas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas, no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo estabelecida uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Bom, amados, o Senhor me pediu para falar aqui sobre exatamente o entendimento do que seriam essas duas alianças, né, em que o texto bíblico ele faz a menção de duas alianças, mas para que nós possamos entender que, apesar de haver a referência entre aqui de duas alianças, não falamos de dois deuses, não falamos de dois propósitos, não falamos de um Deus que teve que mudar o seu plano estabelecido para a humanidade desde o princípio, mas sim corrigir ali aquele que estava incompatível, aquele que estava incondizente com a realidade daquilo que é necessário para nós oferecermos esse sacrifício a Deus, né? Duas expressões são trabalhadas aqui, aliança e testamento. Nesse texto que nós vimos aqui, tem o propósito também de dar explicação aqui para os amados, né? Aliança, que nós entendemos que é um acordo estabelecido entre partes, né? E testamento, que é deixado por aquele que possui poder, ou tem lá condições ou poder de decidir ou de definir em relação àquilo que vai ficar, para aqueles que vão permanecer, e tem autoridade e riqueza. E quando nós falamos riqueza aqui, não falamos de bens materiais no que diz respeito ao aspecto da redenção, mas sim de vida. O único que tem autoridade e o poder sobre a vida. Amém? Bom, como eu dizia aqui os amados, nós não podemos interpretar aqui que há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. E há uma preocupação nessa pregação daquilo que o Senhor me pediu para tratar aqui entre os irmãos, né? De que não se busque viver uma vida no padrão daquilo que está no Antigo Testamento, porque ali a falha, ali o problema, como eu disse aqui aos irmãos, não é uma questão de Deus ter mudado o seu plano, mas Ele ter corrigido exatamente aquele que estava incompatível em cumprir e oferecer a Deus uma oferta, oferecer a Deus uma adoração legítima e verdadeira, que é o homem. Então nós começamos por aí. A incompatibilidade, a incapacidade do homem de entregar a Deus essa oferta da forma que Deus quer. E a forma que Deus quer, nós não buscamos isso por intuição, por aquilo que nós tentamos entender, pensar, imaginar ou filosofar acerca disso, mas aquilo que Deus manifestou desde o princípio e desde o começo. Por mais que a gente fale de dois períodos distintos, né, no que diz respeito antes e depois da manifestação do nosso Senhor, o fato de Deus ter se revelado, se manifestado à humanidade, aos homens desse mundo, durante toda a sua história, por meio de atos, por meio de uma ação,
na qual ele identifica a sua vontade, o seu caráter, isso é incontestável, é inquestionável. Isso sempre foi assim. Então, desde a criação para cá, isso não muda, não varia da parte de Deus. Mas como ele também assume manifestar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, no momento em que Deus compreendeu, já desde o princípio, que o homem seria incapaz de reverter o quadro, o cenário no qual ele mesmo se meteu, no qual ele mesmo se colocou, eu falo da queda, do pecado, do comprometimento, da separação, até do véu aqui que nós vamos falar, né, que significa a separação entre os dois tabernáculos. Deus se propõe ali exatamente de dar o preço, de dar o pagamento, de dar ali condições para que o homem pudesse novamente adorá-lo. E essa oferta é o Filho que ele enviou para nós na história, né? Enviou Jesus para fazer exatamente esse conserto, para tratar exatamente daquilo que o homem não pode cumprir, porque essa oferta, esse sacrifício, essa justiça, né, ou esse reparo necessário para que fosse feito e o homem pudesse novamente se aliançar ou se restabelecer com Deus, Deus se propõe a fazer. Não como um dever, não como obrigação, não algo como lhe foi imposto e que ele tinha que fazer porque tinha que fazer. Não, porque ele é amor, ele é justiça, ele é verdade. Ele escolheu ser assim. É a vontade dele. Então nós temos que entender isso. Para que eu também possa entender que quando eu falo de aliança, de uma ou de outra, eu também tenho que identificar que nas duas eu vou encontrar ali os mesmos elementos de objetivo da parte de Deus, daquilo que ele quer do homem. Eu não posso olhar para a antiga aliança, ver um objetivo diferente daquele que eu vou ver na nova. Tem que encontrar os mesmos elementos. E se eu tenho agora alguém que veio cumprir ou veio reparar aquilo que o homem lá na antiga aliança não conseguia cumprir, aquilo que esse que veio cumprir agora na nova aliança, ele tem que demonstrar que ele foi perfeito, que ele foi suficiente, em que todo o seu proceder, os seus atos, as suas obras, o seu testemunho, ele cumpriu tudo aquilo que o homem não conseguiria cumprir. E é isso que nós chamamos de evangelho, isso que nós chamamos de veracidade e de inquestionamento daquilo que Deus fez e proveu a todos nós. Nós olhamos para esses fatos, nós contemplamos essa verdade, ela se torna inquestionável, independentemente da aceitação minha, tua, da humanidade. Independe disso, porque é um fato, está escrito na história, ele cumpriu, ele chegou ao êxito, ele chegou ao resultado final, o Pai o reconheceu. E nada daquilo que nós venhamos a discordar ou não aceitar vai reverter aquilo que é fato da parte de Deus. Como era desde o princípio, com Cristo não foi diferente. Ele assumiu essa obra, assumiu esse plano e cumpriu esse plano de forma plena, de forma eficaz, de forma suficiente. E eu vou convidar os amados a abrir aqui em 2 textos para nós fazermos essa comparação da antiga e da nova aliança, nesse primeiro ponto, que é um ponto-chave, que é exatamente do objetivo estabelecido por Deus nessas 2 alianças, na antiga e na nova. Primeiro eu peço que você abra para mim em Êxodo, capítulo 19, dos versos 3 até o 6. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Agora abre para mim, irmã, por favor, em 1 Pedro, capítulo 2, e verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Ainda que aqui nesse segundo texto já esteja apresentada aí a correção que Deus aponta, né, o que o texto de Hebreus, que Paulo aqui traz a consciência, revela, eu vou fazer primeiro o destaque aqui aos amados em relação exatamente a essa questão. Qual o propósito da primeira e da segunda aliança? A mesma coisa. Trabalhar um povo especial, um povo que seja para Deus, né? O seu povo particular, peculiar, como está aqui no texto, um povo que, de forma diligente, ouça a sua voz e guarde os seus mandamentos. Então, não há diferença daquilo que Deus queria na antiga aliança, daquilo que Ele quer na nova, né? E não há aqui uma promessa de um reino humano, não há aqui uma promessa de um tratamento de Deus com uma genealogia específica,
Ainda que eu vá trabalhar com os irmãos a questão daquilo que envolve Israel, mas Deus não tem escolha, não tem preferência. Quando eu olho para Israel, eu vejo o cumprimento de uma promessa que Deus faz com Abraão, para que através desse povo, dessa linhagem piedosa, Deus envie o seu filho, para trabalhar ali as suas leis, os seus mandamentos, para trabalhar exatamente no coração desse povo e dar a eles todo o testemunho, as instruções para que houvesse testemunhas de que quando o seu filho se manifestasse no tempo devido, houvesse testemunho de que Deus já havia falado entre os homens, e isso ficasse registrado na história. Mas o ponto principal aqui, o objetivo de Deus sempre foi esse: buscar que o homem o conhecesse como ele é, desse ouvidos àquilo que ele pede e buscasse servi-lo como ele quer ser servido, não da forma como o homem quer. Nós poderíamos levar esse texto aqui, ou esse cenário de pedido de Deus até o momento da criação também, quando ele pede para que o homem esteja no centro do jardim e não faça alguma coisa e só obedeça a Deus. E certas coisas ali para Deus, para o homem não fazer, né? Para não ir até aquela árvore, não desobedecer a Deus. Então, havia um propósito ali, de que esse serviço, de que essa sujeição, de que essa obediência cumprisse ali um princípio, não de discussão, não de questionamento, mas de uma vez olhando para Deus, para a sua fidelidade, para o seu poder, para tudo aquilo que Deus já havia provido em favor do homem, desde a criação até os momentos atuais, tudo aquilo que ele já fez em nosso favor, que isso, uma vez eu e você olhando, testemunhando e constatando, houvesse da parte do homem uma sujeição a ele, de que ele tem esse poder, de que ele tem essa autoridade, e muito mais do que isso ainda, um amor sobre-humano, sobrenatural para com todos nós, de mesmo que não haja, de que ainda, debaixo do fato de que não há merecimento para o homem, dessa graça, dessa misericórdia, ele se dispôs a amar, ele se dispôs a prover salvação, ele se dispôs a trabalhar por nós. Esse é o propósito maior. Então, quando eu olho as duas alianças aqui, eu vejo um só Deus, mas vejo etapas diferentes de um plano. A antiga aliança sendo trabalhada ali para preparar a vinda do Messias, para que quando ele viesse, pudesse ser identificado as suas obras, os seus feitos, o seu testemunho, o seu ministério. Para que não houvesse da parte do homem dúvidas de qual seria de fato o Messias enviado por Deus, o mediador de uma nova aliança, e no que consistiria essa nova aliança. Naquele que teria sobre si todos os recursos que eu e você precisamos para servir a Deus e que nós não temos em nós mesmos. Porque muitos ainda entendem e vivem o servir a Deus como se fosse o servir a Deus com base em qualificações próprias, seja no moralismo, seja em habilidades humanas, seja numa vida próspera, materialmente falando, numa vida sentimental, numa família toda teoricamente unida, ou dentro de uma igreja, em aspectos humanos os quais Deus não colocou e não marcou na sua ação como sendo pontos de identificação de que Ele está abençoando, de que Ele está trabalhando. É lógico, amados, que nós também buscamos a bênção do Senhor naquilo que fazemos aqui. Mas não podemos colocar isso ou estabelecer que isso se trata de redenção, ou de que isso se trata o plano que Ele estabeleceu para nós. O plano que Ele estabeleceu para o homem só pode ser executado e cumprido com a mediação dEle. O homem agindo só, o homem agindo de forma isolada, ele não consegue atingir esse objetivo. E não atingindo o objetivo, estamos desligados desse plano aqui. Não somos esse povo particular, especial, eleito, que essa palavra aqui comenta.